Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Continuando com a nossa penúltima aula sobre filosofia, vamos no 3.0, que é a metafísica. As perguntas metafísicas são: o que é uma coisa? É um objeto? O que é subjetividade? O que é o corpo humano? Por que uma coisa pode mudar e, no entanto, conservar sua identidade? De tal maneira que podemos dizer que é a mesma coisa, ou ainda que a vejamos diferente do que fora antes? Como sabemos que uma determinada roseira é a mesma que no passado não passava de um ramo com poucas folhas? E sem flor, como sabemos que Paulo, hoje adulto, é o mesmo Paulo que conhecemos criança? O que é Deus? O que é religião? Então, são todas perguntas que fazem com que a gente reflita sobre a metafísica, além da física, que vai muito além. E essas perguntas é o centro da filosofia atual, é o centro da filosofia no tocante a este ponto, que essas perguntas que vai nos mover e que sempre é o que com essa essência, o que é Deus? Ou quem é Deus? Muitas vezes quando fala quem é, nós queremos buscar como identidade. E quando o que é muito mais na essência do que é Deus. E a pergunta pelo que é, a metafísica é a investigação filosófica que gira em torno da pergunta: o que é? Este possui dois sentidos. No sentido de existência, o que existe, e também como essência, a natureza própria de alguma coisa. Então são essas duas, esse o que é, esse de existência no grego, ou seja, a essência, o que existe, o que existe. E a essência é a natureza própria, a essência. Então, essas duas palavrinhas parecem, são profundas, de existência. Penso, como já disse o filósofo antigo, penso, logo existo. E essa existência, nós somos únicos seres, e até muitas vezes na finitude da nossa vida, muitos ainda questionam, falam assim, se era que existe alguma coisa depois mesmo da morte? Ninguém voltou, a própria Bíblia fala, o próprio Cristo fala, ninguém voltou para poder dizer o que existiu lá, ou se é que existiu lá. Então, porque mas nós somos os únicos seres humanos que temos nesse sentido de existência, de existo. Construo a minha família, construo meu trabalho, construo, porque no sentido de construir algo, de mostrar, ou seja, de existência, eu existo, eu passei por essa terra. E aqui existe, tá? Então, e essência é a natureza daquilo, a essência. Nós sabemos o que há dentro de nós, né? Isso eu só pergunto, a gente tenta responder essas perguntas. É a característica da metafísica. A metafísica investiga aquilo que é ou existe, a realidade em si. Então, este é o foco central da metafísica. Ela vai investigar, apurar metodicamente, sistematicamente o que é ou existe, ou a realidade em si. Tá? Então ela vai pautar por essas várias coisas. A metafísica contemporânea, ela é chamada hoje de ontologia, logia, estudo, onto, ser, ou seja, então é o estudo do ser, né? O metafísica, podemos, quando se encontra algum artigo ontológico, pode se remeter para essa metafísica. Alguns consideram que a metafísica ou a ontologia contemporânea deveria ser chamada de descritiva, porque em vez de oferecer uma explicação a priorística da realidade, é uma interpretação racional da lógica da realidade, descrevendo as estruturas do mundo e a dos nossos pensamentos. Então, ela deveria ser chamada porque ela tenta descrever esses fenômenos, ela tenta descrever essa realidade, este pensamento.
E aí muita gente vai, às vezes a gente viaja um pouco, como alguns brincam na linguagem chula, viaja na maionese, ou seja, em vidas paralelas. Steve Spielberg, viagens em vidas extraterrestres, entre outras. E a gente se pergunta mesmo, o que é essa realidade? Eu gosto, não sei se vocês já colocaram aquele óculos virtual, ou se já fizeram em algum parque de diversão, quando você coloca aqueles óculos 3D, ou quando coloca esses óculos de realidade virtual, o nosso cérebro ele é enganado mesmo. Você tá numa montanha russa, você tá numa sensação de perigo, sem estar em perigo, ou seja, então é uma realidade. Então se pergunta, o que se é essa realidade? Ou Matrix, há muitos anos atrás nós tivemos aquele filme Matrix, ou seja, que são vidas paralelas, um sistema, ou seja, então a gente pode viajar muito. A metafísica ela nos permite fazer essas viagens, e temos que ter um perigo dessas viagens, porque nós não podemos nos perder. A metafísica então ela vai nos colocar um eixo, ela vai nos colocar uns parâmetros para que a gente possa fazer essa viagem mental, essa viagem filosófica, essa viagem científica com segurança. Eu vou mostrar aqui, eu vou para vocês uma foto que eu tirei em 2012, para que vocês possam entender alguma viagem. Aqui está, foi em 2012 uma tomografia do meu crânio. Então aqui, isso aqui é perguntar o que nós somos. Nós somos muito mais do que essa carcaça. Pronto, vou tirar isso daqui para vocês não printarem a tela. Está proibida a reprodução, tá? Não printe essa tela, nem coloque no Facebook e qualquer outro meio, que senão vocês podem ser processados. É verdade. Aqui, então, é muito mais do que essa carcaça humana. Aqui vocês estão vendo o professor Marcelo. Então, como dizia Confúcio quando ele disse uma força, o que é a beleza? Nada mais do que a espessura da nossa pele. Ou seja, então a mulher mais bela do mundo nada mais é do que aquele rosto geometricamente perfeito que a sociedade a classifica como linda e maravilhosa. E a filosofia, o que é o belo? Ela ainda nos pergunta. Então, Confúcio, o que é a beleza? Então, nada mais é do que essa pele esticada, com os botox, com os parâmetros, o que nós possamos imaginar. E quando eu faço essa viagem, há muitos anos atrás, eu sempre gostei de fazer essa viagem filosófica. Quando nós olhamos no espelho, nós somos muito mais do que essa carcaça, nós somos muito mais do que essa estrutura de pele. Então você pega a radiografia, vê os ossos, quem nós somos. Por isso que eu costumo brincar, pega a mulher mais bela da face da terra e eu mostro quem ela é. Como, Marcelo? Tiramos uma radiografia e nós vemos que, né, essa carcaça, essa estrutura óssea que nós somos. Então é muito mais. Aqui vocês viram aqui dessas fotos aqui, toda aquela carcaça minha, ainda tem algumas calcificações no cérebro. E aí quando você vai tirando essa casca, muito mais, nós somos muito mais. Então a metafísica ela faz justamente isso. Ela faz o que é essa essência, o que é essa pessoa. Então nós somos muito mais. Vamos mostrar essas fotos para vocês imaginarem, olhar a sua foto do RG, olhar as suas fotos da carteira de CNH e ver que nós somos muito mais do que essa carcaça que nós estamos aqui. Há uma essência entre nós, há uma existência do nosso nome escrito no livro da vida, assim nós o cremos, tá? E também de essência. Há algo em nós muito profundo, essência de quem nós somos, e somente Deus conhece quem é a nossa essência. Ele conhece porque Ele é o nosso Criador. Então, finalizando a metafísica na aula de hoje, é muito que vocês possam refletir. No fundo, elas são muito mais perguntas do que respostas, e que essas perguntas possam mover também na sua existência, de quem é você, de que você existe, que você é criatura feita por Deus, a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a imagem do Criador, e de essência também. Nós não podemos perder a nossa essência cristã, de que nós somos. Nós temos um valor enorme para o nosso Deus. Então que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Até a nossa última aula, que estarei disponibilizando nesta semana. E que também o trabalho que eu pedi bem no início, que possam me mandarem por e-mail. Somente uma aluna me mandou, então que eu possa receber por e-mail o trabalho que foi solicitado. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.